O versículo desaparecido. Uma jornada pela história de Mateus 17, 21. A história que vamos explorar hoje é uma que intriga muitos estudiosos da Bíblia e leitores atentos das Escrituras. É a história de um versículo que, por um tempo, parece ter se perdido, um versículo que se encontra em algumas versões da Bíblia, mas que está ausente em outras. Falamos de Mateus, capítulo 17, versículo 21. Para compreendermos o contexto e o significado dessa aparente ausência, precisamos mergulhar na história da Bíblia, dos manuscritos originais e das traduções que nos trouxeram as palavras que lemos hoje. Comecemos, então, pela cena em que o versículo 21 de Mateus 17 se encontra originalmente. A passagem começa com Jesus, acompanhado de 3 de seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, subindo a um monte alto. Ali, ocorre um evento extraordinário, a Transfiguração, na qual a glória divina de Jesus se manifesta de maneira impressionante, como está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 8. Moisés e Elias, duas figuras importantíssimas do Antigo Testamento, aparecem conversando com Jesus, e uma voz vinda dos céus declara: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ouvi o que ele diz." Depois desse momento sublime, Jesus e seus discípulos descem do monte e encontram uma multidão que os esperava. Um homem se aproxima, pedindo ajuda para seu filho, que sofria de ataques epiléticos severos, como está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 18. Os discípulos de Jesus haviam tentado curar o jovem, mas não conseguiram. O pai, desesperado, clama por ajuda diretamente a Jesus. Jesus, com poder e compaixão, repreende o demônio que afligia o menino e o liberta, restaurando completamente sua saúde. Após esse ato poderoso, os discípulos, ainda perplexos com a incapacidade deles de realizar o mesmo feito, questionam Jesus em particular, como está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 19. Por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus, então, responde, como está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 20. Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Jesus aproveita esse momento para ensinar sobre a importância da fé e da oração como meios de conectar com o poder de Deus, tema que é recorrente em seus ensinamentos e ações. E é nesse contexto que o versículo 21 aparece em algumas versões da Bíblia. Versões como a Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, trazem o versículo: "Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum." Este versículo parece oferecer uma instrução mais específica de como lidar com certas formas de opressão espiritual, adicionando o jejum como um componente essencial além da oração para alcançar o poder divino. Mas aqui está o ponto-chave da nossa história. Muitas outras versões da Bíblia, incluindo a Nova Versão Internacional e outras traduções modernas, omitem o versículo 21. Por que essa omissão? A chave para entendermos essa questão se encontra nos manuscritos originais da Bíblia. Os textos do Novo Testamento foram escritos em grego antigo, e não existia, em tempos antigos, uma versão original única que foi copiada e inalterada para todos os tempos. O que existiam eram manuscritos, cópias de cópias feitas à mão, e ao longo dos séculos, algumas pequenas variações textuais foram se acumulando. Os estudiosos da Bíblia chamam essas variações de variantes textuais. Elas são comuns e podem ser resultado de erros de copistas, acréscimos intencionais para esclarecer ou enriquecer o texto, ou mesmo notas nas margens que foram incorporadas ao texto principal por cópias posteriores. Quando os tradutores modernos se propõem a traduzir a Bíblia, eles precisam decidir quais manuscritos são os mais confiáveis para basear suas traduções. Para o texto do Novo Testamento, existem duas famílias principais de manuscritos gregos. Uma delas é chamada de textos receptus ou texto recebido, que foi a base para muitas traduções bíblicas, incluindo a Almeida Corrigida Fiel. Essa família de manuscritos inclui o versículo 21 de Mateus 17. A outra família de manuscritos é a base para as traduções mais modernas, como a Nova Versão Internacional.
Essa família de manuscritos, que é considerada por muitos estudiosos como mais antiga e próxima dos textos originais, omite o versículo 21. Os estudiosos que trabalharam nessas traduções concluíram, após cuidadosa análise, que o versículo 21 provavelmente foi uma adição posterior ao texto original, feita por copistas que buscavam completar o pensamento ou adicionar ensinamentos encontrados em outras partes da Bíblia, como em Marcos, capítulo 9, versículo 29, onde o jejum é mencionado. Essa descoberta não deve diminuir nossa fé ou nos levar a pensar que a Bíblia não é confiável. Pelo contrário, ela nos mostra como os estudiosos da Bíblia se dedicam a analisar as Escrituras com muita atenção, buscando a maior precisão possível. A presença ou ausência do versículo 21 não muda a mensagem central da Bíblia, que é o amor de Deus por nós, a obra redentora de Jesus Cristo e a importância da fé e da oração em nossa vida diária. A ausência de Mateus 17, versículo 21, nas traduções modernas não significa que o ensino sobre a importância da oração e do jejum para a vida espiritual não seja bíblico. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeros exemplos de como a oração e o jejum são instrumentos poderosos na vida do povo de Deus. Vemos isso na vida de Moisés no Monte Sinai, de Daniel em Babilônia, de Jesus no deserto, como está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2, e de muitos outros homens e mulheres de fé. O jejum, em particular, muitas vezes está associado a momentos de arrependimento, de busca por orientação divina e de consagração a Deus. É crucial entender o contexto dessas práticas. Jejum não é uma fórmula mágica para manipular Deus ou obter benefícios egoístas. O jejum deve ser acompanhado de um coração sincero, de oração fervorosa e de um desejo genuíno de se aproximar de Deus. O jejum bíblico não é apenas abstenção de comida, mas também de outros prazeres e distrações para que possamos nos concentrar em Deus, escutar a sua voz e sermos transformados por seu poder. Como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos 6 e 7, o jejum que agrada a Deus é aquele que leva à justiça social, à libertação dos oprimidos e à prática da bondade. Agora, eu gostaria de te fazer uma pergunta para refletirmos juntos sobre o contexto desse vídeo. Qual a importância da oração e do jejum em sua vida espiritual? Deixe um comentário compartilhando sua experiência e seus pensamentos sobre este tema. Além da questão do versículo 21, a narrativa de Mateus 17 nos oferece muitos outros ensinamentos valiosos. A transfiguração de Jesus, por exemplo, nos lembra que ele não é apenas um homem, mas o próprio Deus encarnado, revestido de glória e poder. É uma visão que nos aponta para a realidade futura do reino de Deus, onde Jesus governará com toda a sua majestade. A presença de Moisés e Elias nessa cena também nos conecta com o passado de Israel, mostrando a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento e apontando para Jesus como o cumprimento das profecias e da lei. A cura do menino possesso nos ensina sobre a realidade do poder do mundo espiritual, tanto o poder de Deus como o poder das trevas. Mostra também a importância da fé como um canal para o poder de Deus. Os discípulos tinham fé, mas sua fé ainda não estava totalmente amadurecida. Jesus nos ensina que a fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, tem um poder transformador se estiver fundamentada na confiança em Deus. Como está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 23, se podes, tudo é possível ao que crê. A dificuldade dos discípulos em expulsar o demônio nos lembra que o poder de Deus não é automático, nem depende de fórmulas ou rituais. O poder de Deus se manifesta através da oração, da busca constante por sua presença e da entrega total à sua vontade. Assim como os discípulos precisavam de uma fé mais profunda para realizar a obra de Deus, nós também precisamos buscar continuamente esse crescimento em nossa vida espiritual. É importante notar também que o próprio Jesus, em seu ministério, passava tempo em oração, muitas vezes em lugares desertos e solitários. Como está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 16, mas ele se retirava para lugares desertos e orava. Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, sabia da importância da oração como uma ferramenta para se conectar com o Pai e receber força e orientação para cumprir seu propósito. Se Jesus, em sua perfeição, tinha essa necessidade de oração,
quanto mais nós, seres humanos falhos, precisamos buscar a Deus em oração. Assim como Jesus se preocupava com a multidão, com o pai aflito e com o menino doente, Deus também se preocupa com nossas necessidades, nossos sofrimentos e nossos desafios diários. Ele não é indiferente ao nosso clamor, nem alheio às nossas dificuldades. Ele é um Deus que nos ama incondicionalmente, que nos ouve em oração e que se move em nosso favor quando clamamos a Ele com fé. No entanto, a fé não é apenas um pedido por milagres, mas é uma entrega total de nossa vida a Deus, crendo que Ele tem o melhor para nós. É confiar que mesmo em meio às dificuldades, Ele nos sustentará e nos guiará. A fé é o alicerce sobre o qual construímos nossa vida cristã, uma vida de esperança, de amor e de serviço ao próximo. A história de Mateus 17 nos ensina que a vida cristã não é isenta de desafios, mas que temos um Deus poderoso que nos capacita para superar qualquer obstáculo. Que possamos aprender com os ensinamentos de Jesus, buscando crescer em fé, em oração e em serviço ao próximo. Que a palavra de Deus seja a luz que ilumina nosso caminho, guiando nossos passos e nos fortalecendo para cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. Que possamos viver uma vida que agrada a Deus, testemunhando o seu amor e a sua graça a todos que nos rodeiam. Assim, ao refletirmos sobre a história do versículo que desapareceu, nos lembremos que a essência da mensagem de Deus permanece inalterada, um chamado a nos achegarmos a Ele em fé e oração, buscando sempre crescer em nosso relacionamento com o Criador de todas as coisas. A jornada pela história da Bíblia é um lembrete de que a palavra de Deus é viva e eficaz, transformando vidas e renovando esperanças. Agradeço por sua companhia nesta reflexão profunda sobre a palavra de Deus. Que este estudo tenha sido edificante para a sua vida e que tenha te aproximado mais do nosso Pai Celestial. Se você gostou deste conteúdo e se sentiu abençoado por ele, convido você a curtir este vídeo, deixar um comentário compartilhando seus pensamentos e a compartilhar este estudo com outras pessoas que também precisam conhecer a verdade da palavra de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.